E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta sexta-feira. E olha, são muitos os assuntos para a gente discutir nessa sexta-feira, hein? Vou dizer uma coisa para vocês. Estou com meu papelzinho aqui, onde eu sempre anoto aqui o que eu tenho que discutir. Ó, tem bastante coisa aqui, hein? Olha, não tem pouca coisa não. Tem bastante coisa. E olha, eu queria destacar pelo menos uns 4 tópicos para a gente conversar nesse vídeo, tá? Demissão do Caixinha. A multa dele pode impedir que o Santos contrate um novo treinador? Vou explicar isso para vocês. Tem renovação de contrato de jogadores, tem jogador que pode estar indo embora, o time praticamente definido para o jogo de domingo contra o Bragantino, na Vila Belmiro, 8h30 da noite. Esse jogo vai passar ao vivo no Sport TV e também no Premiere, não se esqueça, tá bom? Tem muita coisa, gente, mas antes da gente entrar nos temas em questão, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho e no final do vídeo vocês vão poder hypar, dar um hype para o canal. É muito importante para ajudar também a propagar esse canal no YouTube. Posso contar com vocês? Eu sei que posso. Gente, é o seguinte. Perdão. Ontem saiu uma matéria. Espero que eu não esteja ficando resfriado. Gente, é o seguinte. Ontem saiu uma matéria assinada pelo meu amigo Bruno Lima na Trivela, dizendo que a multa do Caixinha não será problema para o Santos contratar um novo treinador. Ou seja, se o Santos não pagar o Caixinha, ele não pode dar baixa no bid, dizendo que, porque o Caixinha também precisa ter o aval dele nesse processo todo, mas se o Santos não pagar, o Caixinha, por exemplo, não assinaria, não daria baixa nesse processo. E, consequentemente, o Santos não poderia, de acordo com as regras da CBF, inscrever um novo treinador, porque não deu baixa ainda no seu treinador anterior, no caso aí o Pedro Caixinha. E na matéria do Bruno Lima, de ontem, ele explicou, disse que conversou com pessoas dentro do Santos, dizendo que isso não é bem assim, porque de acordo com a CBF, se existe uma pendência na negociação do pagamento entre clube e treinador, e o caso for para a justiça, o fato dessa judicialização existir, o clube informa a CBF e a CBF dá sinal verde para que o novo treinador possa ser inscrito. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para o Marcelo Teixeira e ele falou exatamente isso que o Bruno Lima colocou na matéria dele no Trivela ontem. O Santos não será impedido de inscrever um novo treinador. O Santos só não inscreveu um novo treinador ainda porque ele não encontrou. Não é problema da multa do Caixinha. O Marcelo Teixeira me disse, no caso do Caixinha, porque eu fiz várias perguntas para ele, né? Se chegar no extremo de ele não assinar a rescisão conforme negociação entre as partes, comprovamos para a CBF que isso vai ser judicializado e a CBF aprova o registro de um novo treinador. Palavras do Marcelo Teixeira, hein? Vou repetir para vocês aqui. No caso do Caixinha, se chegar no extremo de ele não assinar a rescisão, comprovamos para a CBF que isso vai ser judicializado e a CBF aprova o registro de um novo treinador. Então, essa informação foi passada ontem pelo Bruno Lima no Trivela e eu confirmei com o Marcelo Teixeira. Ele me mandou essa mensagem. Tá aqui. Tá aqui. Tá bom? Então, repito para vocês, não é problema. O Santos não anunciou até agora um novo treinador porque ele não conseguiu contratar esse novo treinador. E o Marcelo Teixeira me disse também que essa informação veio do jurídico do Santos, que ligou para a CBF, entrou em contato com a CBF e a CBF passou essa informação. Repito para vocês, se o Caixinha não assinar a rescisão, o Santos vai meter o pau, ou seja, vai discutir na justiça, porque o Santos não quer pagar esse valor integral. Até porque, como falou o Marcelo Teixeira para mim, ver se eu acho aqui, ó. Se ele insistir à vista, é um absurdo. Nenhum profissional no mundo, na Europa, Arábia, em qualquer lugar, eles recusam receber a multa à vista, parceladamente, querem à vista. Nenhum lugar é assim, me disse o Marcelo Teixeira, tá? Se ele se ele, Caixinha, insistir, é um absurdo. Nenhum profissional no mundo
nem na Europa ou Arábia aceita o não parcelamento, tá? Então, se isso acontecer e o Caixinha for irredutível, me disse o Marcelo Teixeira, esse caso vai parar na justiça. E indo para a justiça, o Santos informa a CBF que o caso está judicializado e a CBF dá o aval para o Santos contratar um novo treinador. Quer dizer, se o Santos estivesse negando a pagar, seria uma coisa. Como, segundo o Marcelo Teixeira, como o Santos não está se negando, o que ele quer é parcelar esse pagamento, e o Caixinha não quer, aí essa discussão vai para a justiça, a jurisprudência no caso, muito provavelmente será parcelado, e o Santos não vai ter problema nenhum. Não vai ter que despender esse dinheiro todo. É uma multa altíssima de 2.400.000 euros, isso foi informado pelo Rodolfo Gomes, tá? No canal dele, no Vem Pro Peixão, e esse dinheiro hoje daria algo em torno de 15 milhões de reais. Um absurdo, um absurdo. Por que o Santos aceitou uma multa dessa? Estava desesperado. Ficou 35 dias insistindo com o Galo, que não conseguiu contratar ninguém, aí veio o Pedro Martins e trouxe o Caixinha. E não procede, eu torno a dizer para vocês aqui, que o Marcelo Teixeira não queria o Caixinha, que foi só uma indicação do Pedro Martins. Não é verdade. O Marcelo Teixeira disse para mim, eu tenho aqui no meu histórico de conversas com ele, isso bem lá atrás, eu falei para ele, o Marcelo, vai para cima do Vojvoda, apresenta um plano para ele. Ele tá lá faz tempo, a torcida tá no pé, etc e tal. Isso, ó, acho que foi em outubro, uma coisa assim. Outubro. E ele falou assim pra mim, senhor, mas é impossível tirar o Vojvoda de lá. Como é impossível tirar o Caixinha do Bragantino. Eu também gostaria. Ele falou pra mim, até aqui, se vocês quiserem, eu tiro um print e mostro pra vocês. Ele falou pra mim, ele queria naquela época contratar o Caixinha. Então essa história de que só o Pedro Martins indicou o Caixinha, não é verdade. Agora, ele veio, já antes do Pedro Martins ter contatado o Caixinha, o próprio Galo já tinha ido atrás e não tinha conseguido seduzir o treinador. Aí entra o Pedro Martins, faz esse acordo e põe essa cláusula absurda de uma multa de 2.400.000 euros, que, repito, em dinheiro de hoje, dá 15 milhões de reais. Eu até fui confirmar, eu corri atrás para saber da multa do Ramon Dias no Corinthians. $1 milhão. Ou seja, em dinheiro de hoje, quase 6 milhões de reais. Veja a diferença. O Corinthians vai ter que pagar para o Ramon Dias, porque mandou embora, assim como o Santos mandou embora o Caixinha, $1 milhão. Em dinheiro de hoje, você traduz e tal, faz a conversão, daí 6 milhões e uns quebradinhos. 6 milhões. O Santos vai ter que pagar 15. Pouco mais não. Pouco mais do que o dobro do que o Corinthians vai pagar pelo Ramon Dias. Mas, repito, tudo isso foi feito porque o Santos estava desesperado. Espero que o Santos, nesse momento, desesperado, atrás de um novo treinador, não vá pagar o que não tenha condições de pagar e nem faça constar no contrato uma multa vultosa como essa aí do Pedro Caixinha. Não tem ninguém até agora. Não tem ninguém até agora. Vocês querem saber? Não tem. O Santos está às cegas nesse voo procurando um treinador. Infelizmente, essa é a realidade. Portanto, o César Sampaio vai continuar. Vai dirigir o time contra o Bragantino e, muito provavelmente, no dia 1º de maio, quinta-feira da outra semana, contra o CRB na Vila Belmiro, a partida de ida na Copa do Brasil. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o César Sampaio. Gente, outra coisa que eu queria discutir com vocês. 2 jogadores do Santos, João Schmidt e o Kevson, ambos assinaram um contrato, renovaram um contrato com o Santos. O contrato de ambos se encerraria no final deste ano de 2025, e ambos estenderam esse contrato até o final de 2027. Ou seja, eles vão ficar no Santos mais 2 anos e meio. Vocês gostaram? Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. E outra coisa que eu depreendo dessa renovação do João Schmidt. O João Schmidt, gente, é um jogador que tem mercado. Tá? E no meio do ano agora, ele podia assinar um pré-contrato com quem ele quisesse. O fato de ele renovar com o Santos por mais 2 anos, para mim, é um indicativo de que o jogador sente que as coisas estão melhorando no Santos. Claro que ele não tem acesso às contas,
a bancárias, o Santos, aos balancetes, etc. Não tem. Mas ele vê que, por exemplo, o vestiário está novinho, que o CT está sendo reformado, que o Santos está crescendo. Então, ele sente confiança em renovar o contrato. Ele e a sua empresa que o assessora, que é a Energy Sports, que é uma boa empresa aí, que empresaria, né, o jogador. Acho que isso é um bom sinal. Tomara que seja. Tomara que os jogadores estejam com esse sentimento para que aquela perturbação de, puxa vida, estou num mato sem cachorro, atrapalhe o desempenho do time em campo. Se o time tem esse sentimento, se os jogadores têm esse sentimento de que tudo vai indo muito bem, obrigado, dentro do Santos, ótimo. Porque tudo que o Santos precisa nesse momento é de confiança, os jogadores, né? Para entrar em campo, trabalhar e conseguir os resultados desejados. Tá bom? Então, renovação até o final de 2027 do volante Sean Schmidt e também do Kevson, que é o reserva na lateral esquerda do Escobar. Falei para vocês no começo desse vídeo que um jogador importante pode sair do Santos. Importante até a página 9. Importante. Para o elenco é importante. O David Washington. O que está acontecendo? O Chelsea muito provavelmente vai pedir esse jogador agora na metade do ano. Por quê? Porque ele não está jogando. O intuito do Chelsea, quando emprestou o David Washington para o Santos, é que ele jogasse no Santos e tivesse minutagem. Ele não tem minutagem. Ele não joga, porque o centroavante titular do Santos é o Tiquinho Soares. Óbvio. E o Tiquinho é muito melhor do que o David Washington. Pode ser que no futuro o David Washington venha a ser o maior centroavante da história do futebol mundial. Hoje não é. Hoje ele não é melhor que o Tiquinho. Hoje não faz sentido você tirar o Tiquinho do time para colocar o David Washington. Ah, senhor Armando, mas faz sentido tirar o Guilherme e colocar o David Washington. Legal, essa ponderação é boa. Mas no lugar do Tiquinho, ele não vai jogar. E quando ele foi contratado, o Guilherme estava num bom momento. Tem o Barreal, que pode jogar daquele lado. Tem o Soteldo também. Ou seja, não tinha perspectiva de minutagem para o David Washington. Nenhuma. E mais, eu disse para o Marcelo Teixeira. Eu disse para ele. Falei, Marcelo, vocês vão trazer o David Washington e inibir o crescimento do Lucas Meirelles? Não precisa trazer. Vocês vão pagar salário para um jogador, mesmo que seja uma parte, é um dinheiro que você despende. É o dinheiro que você gasta pagando o salário do David Washington. Mesmo que seja um terço do que ele ganha lá, ou a metade, não importa, ou 60%, ou 70%, é dinheiro. E tudo que o Santos não pode agora é gastar dinheiro à toa. E quando o Santos contratou o David Washington, eu falei para vocês aqui, falei várias vezes, e disse para o Marcelo Teixeira. E ele respondeu para mim, senhor Mano, nós precisamos encorpar o elenco. Falei, Marcelo, mas pô, encorpe em outra posição. Aí não precisa, pô. Aí não precisa. Tem jogador que pode fazer essa função. Trazer o David Washington para quê? Vai recuperar o jogador? Para quê? Ele não é ativo mais do Santos, ele é ativo do Chelsea. Aí recupera o menino, ele vem para cá, joga um monte, vai embora no final do ano, o Chelsea pega e vende ele e o Santos fica chupando o dedo. Quando tem o Lucas Meirelles que pode perfeitamente fazer essa função. Ou seja, um substituto, uma terceira opção. Porque a segunda opção pode ser o Tassiano, pode surgir também o Guilherme. Não havia necessidade nenhuma. Então, repito, por conta dessa falta de minutagem, somando todos os jogos do David Washington, desde que ele voltou nesse ano para o Santos, ele tem 90 minutos no total. Muito pouco, um jogo só. Então, olhando para tudo isso, o Chelsea está pedindo o menino de volta. Deve pedir a volta do David Washington na metade do ano. Ô, David Washington, você quis ir embora, meu companheiro. Se você não tivesse ido embora, você poderia hoje estar jogando titular no Santos. Com minutagem muito maior, desde aquela época que você subiu, ia chegar na Europa, no Chelsea, por exemplo, com uma casca que hoje você não tem. Uma casca que na época que você chegou lá, você não tinha, e foi jogar no Sub-23. O David Washington é uma criança, gente. Sem qualquer experiência no time profissional. Ah, o Lucas Meirelles também vai ser o quê? Mas o Lucas Meirelles é do Santos. E não custa o que custa o David Washington. Então, repito, quando o Santos contratou o David Washington, eu falei aqui e disse para o Marcelo Teixeira, esses caras, vocês não podem fazer isso. É dinheiro jogado fora. Mas ele falou que precisava encorpar o elenco e trouxe o menino, que muito provavelmente deve voltar para o Chelsea agora na metade do ano, porque ele não joga aqui também. Se não é para jogar aqui, fica lá e no metade do ano eles vão tentar emprestar ele para algum lugar para que ele possa jogar. Tá bom? Outra coisa, gente, é em relação à questão do treinador. Voltando aí, né? Agora a gente falou da multa do Caixinha. É o seguinte. Tá todo mundo dizendo que o Pedro Martins não tem carta branca nesse momento para contratar o treinador. Não tem mesmo, tá? Quando ele acertou com
o Pedro Caixinha, eu falei para vocês, o Pedro Caixinha era também objeto de desejo do Marcelo Teixeira. Só por isso foi contratado. Porque se não fosse o Marcelo Teixeira entendesse que não era o treinador ideal, ele ia vetar. Ele ia vetar. Não vetou. Não foi porque o Pedro Martins indicou e ele queria dar carta branca. Não tinha também. Carta branca, meu companheiro. Vai até a página 9. Acredite em mim. Não passa disso. Pedro Caixinha não teve carta branca para contratar. O Pedro Martins não teve carta branca para contratar o Pedro Caixinha naquele momento. E não tem nesse momento também. O que ele está prospectando o mercado e não tem muita gente para isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Chegou aqui mais uma mensagem. Ele não tem carta branca para isso e consequentemente o que ele vai é prospectar o mercado, levar esse nome para o CG vai olhar, gostou, aí leva o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira vai pegar o nome, vai olhar... pode ser, aí contrata. Se ele não contrata. Entendeu? Tem que passar pelo crivo do Marcelo Teixeira. Não tem jeito. Tá? Pessoal, outra coisa. O time para jogar domingo contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Tá? Aquele time que o Neymar sugeriu no Instagram dele, apagou rapidamente, é o time que está treinando. É o time que está treinando. Tá? Aí você pode aí ter várias interpretações disso tudo, né? Será que ele está influenciando? Ou será que ele simplesmente passou, deu uma dica para todos nós de quem era, de qual seria o time, etc e tal? De fato, o time que ele passou está treinando e deve jogar contra o Bragantino domingo, 8h30 da noite na Vila Belmiro. Jogo que terá transmissão ao vivo do Sport TV e também do canal Premier. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, o time é esse aí, ó. Brazão, Luizão, a surpresa, tá? Na lateral direita, já que o Godoy e o Sherman não rendem. Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Ali no meio campo, Schmidt e o Pituca. E lá na frente, Bom Tempo, mais avançado agora, porque é aquilo que eu falei, ele na posição de segundo volante não dá, ele não tem poder de marcação, sobrecarrega o Pituca, o João Schmidt, e a gente viu isso no jogo contra o São Paulo. Então, Bom Tempo lá na frente, mais avançado, claro que recompondo, mas não tendo aquela missão de o segundo volante de marcação. Então, Bom Tempo, Roleiser, que fez um grande jogo contra o São Paulo. Que jogo que esse argentino fez. Gente, que contratação que o Santos fez. Roleiser e o Guilherme, eu não colocaria o Guilherme. Problema do César Sampaio. Tem lá o Tassiano que ele podia colocar. Até essa ideia do David Washington poderia ser uma saída também. Qualquer coisa. Nesse momento não dá. Mas como você tem o Barreal machucado e o Soteldo machucado também, o Guilherme está se aproveitando disso e está novamente no time titular. E lá na frente, vocês estão vendo aí o Tiquinho. Então vamos de novo. Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Schmidt e Pituca, Bom Tempo, Roleiser e Guilherme. E lá na frente o Tiquinho. Ou seja, no 4-2-3-1. Sugerido pelo Neymar e que assim está sendo treinado. Não é um 4-3-3, tá? Não é. É um 4-2-3-1 que, recompondo, vai ficar num 4-4-2. Guilherme volta do lado esquerdo, Bom Tempo volta do lado direito, Roleiser faz o primeiro combate no volante adversário e o Tiquinho atrapalha a saída de bola do Bragantino. Essa é a ideia. Tá bom, gente? É isso. Como eu falei para vocês, muitas notícias, tá? Muitos assuntos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer novidade, a gente volta a se falar. Até mais.